Olá pessoal, eu me chamo Chamo Novaes, sou engenheiro elétrico, bacharelado em engenharia eletrônica, pós-graduação em especialização em engenharia mecatrônica. Sempre atuei como professor na área de ensino técnico em eletrônica, técnico em eletrotécnica, técnico em mecatrônica e técnico em automação industrial. Nesses cursos todos, sempre trabalhei com as matérias de eletricidade CC, CA, eletrônica analógica, eletrônica digital ou semi-digitais e eletrônica industrial, além de outras matérias voltadas para a área de eletrônica. Fui professor do Senai há muito tempo, trabalhei com curso técnico em eletrônica, hoje sou professor concursado há mais de 14 anos no Instituto Federal do Rio de Janeiro, IFJ, onde atuei como professor do curso técnico de informática para a internet, técnico em automação industrial e hoje trabalho com curso técnico em eletrotécnica. Você que é estudante dos cursos técnicos em eletrônica, eletrotécnica, mecatrônica, automação industrial, até mesmo telecomunicações, ou profissionais que estão iniciando a carreira de manutenção na área de eletrônica, eu sou professor que auxilia em reforço, na aula de reforço das matérias que envolvem os conteúdos que envolvem essas matérias, no caso de eletricidade CC, eletricidade CA, eletrônica analógica, eletrônica industrial ou eletrônica digital nesse caso, medidas elétrica 3, fontes alternativas de geração de energia elétrica, que são energias renováveis, né, no caso. Vocês que são estudantes, querem se aprofundar mais nesse conhecimento dessas matérias, ou até mesmo vocês profissionais que estão iniciando a carreira de eletrônica, na área de manutenção de placas eletrônicas, e querem se aprofundar, ter mais conhecimento, eu trabalho com aula de reforço, auxiliando em projeto, auxiliando em exercício, ensinando os conteúdos dessas matérias entre a teoria e a prática, ensinando na prática, montando o circuito que foi abordado na aula teórica, usando o protoboard, interpretando como é que se faz a montagem do diagrama eletrônico para o protoboard, que é uma placa experimental, usando a fonte de bancada como fonte de tensão e fonte de corrente para energizar o protoboard na hora de fazer a parte experimental de um assunto que é abordado dentro da matéria, por exemplo, eletrônica analógica. Vou montar um circuito de chaveamento usando transistor bipolar de junção. Então, eu ensino o aluno a utilizar a fonte de bancada como regular fonte de tensão e fonte de corrente. Ensino o aluno a utilizar o multímetro portátil ou de bancada a medir tensão contínua, tensão alternada, corrente contínua, corrente alternada, a medir as tensões que envolvem nesse circuito, utilizando também o osciloscópio para verificar o sinal alternado, verificando a tensão, ensinando também a medir a tensão de pico a pico, frequência, período, né? Utilizando o gerador de funções junto com o osciloscópio. Esse aqui é o gerador de funções, onde eu posso, dependendo da prática, ensinar o aluno a injetar uma onda senoidal na entrada do circuito, ou quadrada, ou triangular, vai depender do projeto, né, da prática, junto com o osciloscópio. E também, além disso, eu também ensino os alunos a utilizar o simulador eletrônico Multisim, o Tinkercad, na simulação das aulas. E também tem uma parte só específica ensinando os alunos como utilizar o multímetro portátil ou de bancada a medir resistores de 4, 5 faixas, capacitores, utilizar também para testar diodo de silício, diodo Zen, transistor bipolar de junção, MOSFET, IGBT, entre outros componentes, para saber se eles estão bons ou estão com avaria, né? Tem um medidor de LCR também que ensina a medir, testar o resistor, capacitor e o indutor, verificando a resistência dele, verificar o valor da capacitância, da indutância, de cada um desses componentes, usando um medidor de LCR, que é específico só para medir resistor, indutor e capacitor, né? E também tem um curso específico que eu ensino também aos estudantes dos cursos técnicos e também aos que estão iniciando na carreira de manutenção de placas eletrônicas, a aprender a soldar e dessoldar componentes
PTH em placa PCB e SMD, usando as técnicas para soldar, usando os acessórios, que hoje a tecnologia está tão avançada, né, que é importante ter os acessórios específicos para poder fazer uma boa soldagem e também de soldar esses componentes, utilizando também, ensinar como é que se utiliza o ferro de controle de temperatura, que é o ferro de estação de controle de temperatura, e o ferro de soprador de ar quente, que é utilizado muito em SMD. E também utilizar sugador de solda, aquele manual, e tem uma pistola de soldagem, que ela é eletrônica, né? E ela ajuda muito na hora de auxiliar de soldar certos componentes, somente componentes muito complexos para soldar ela ajuda muito. E também auxilia os alunos e os profissionais que estão iniciando a carreira de manutenção de placa eletrônica a utilizar o datasheet de semicondutores como diodo comum, que é o diodo de silício, usado em fonte retificadora, diodo Zen, o transistor bipolar de junção, o MOSFET, que é o transistor MOSFET, JFET também, o GBT. Na hora de fazer um projeto, na hora de fazer uma manutenção, o datasheet ajuda muito na hora que envolve todas essas áreas. Na hora que você vai fazer um projeto, escolher qual componente, ou na hora mesmo da manutenção, o datasheet de cada um desses pontos é importante. E também ensina os alunos a usar a tabela de código de cores de resistor de 4 faixas, 5 faixas, e saber interpretar, fazendo a leitura nominal, pegando aquele resistor da leitura nominal, medindo ele e verificando, através de um cálculo, de uma equação, a margem, se o resistor está naquela margem aceitável ou não, dentro da tolerância, de acordo com o fabricante. E também ensino aos alunos e os profissionais iniciantes, na área de eletrônica, a medir o resistor SMD, interpretar eles também e saber medir o resistor SMD, que é diferente de código de cor, de 4 faixas e 5 faixas. Nesse caso, eu trabalho com toda essa área como professor de aula de reforço, nesses assuntos todos que eu estou gravando nesse vídeo aqui, tá? Para mais informações, acesse www.superprof.com.br, lá tem todas as minhas informações, tudo que envolve o meu trabalho. É só acessar esse site e também acessar as redes sociais, Facebook, Instagram, que lá eu tenho também essas informações. Muito obrigado a todos.